Podem se sentar. Sábado à tarde dá um soninho na gente, né? Leitura conhecidíssima. Mas ao final ela vai ser um pouquinho diferente. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Todos acharam? E Maria disse, abre aspas, porque ela está dizendo: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Eu trouxe comigo aqui esse quadro, que é de Nossa Senhora de Guadalupe. Se vocês não verem pela distância que vocês estão, depois vocês cheguem perto. A mãe disse que a alma dela glorificava ao Senhor, não é? Por volta de 1531, Nossa Senhora aparece no México, a um índio por nome de Juan Diego. E então ela começa a conversar com esse índio e pedir para que levasse ao bispo essa aparição e que fosse construída um templo para adorar a Deus, ao seu filho. O povo asteca daquela época era um povo cheio de outras crenças, de outros deuses, faziam sacrifícios com crianças. Olha o coração do nosso Deus totalmente ofendido. E aquela mãe vai a esse índio e pede para ele. Mas o bispo não acredita no índio. Eu disse que era um povo longe de Deus, cultuando outros deuses. Então essa mãe torna a aparecer para esse índio. E o bispo, sem acreditar, ele colhe rosas para levar, porque aquela não era a época de rosas. Mas ele desvia de um caminho, porque ele vai à procura de um médico, porque o seu tio estava muito doente. E desviando deste caminho, quem aparece para ele? Nossa Senhora. E ele olha para ela e fala: acaso não estou eu aqui, que sou tua mãe? Nossa Senhora sabia do que ele precisava. Em consequência disso, o seu tio é curado lá. Então ele pede para que o índio leve ao bispo as rosas. E ao chegar e entregar as rosas ao bispo, a tilma dele, como um escapulário, vocês já viram como os freis usam um escapulário? Aquela tilma apareceu essa pintura. A ciência procurou por todas as partes identificar as tintas, o início e o fim dessa pintura, que nunca foi identificada até o presente momento. Nós estamos falando de meio século, 500 anos. Nenhuma mão humana pode pintar. Isso é comprovado pela ciência, gente. Isso é comprovado pela ciência. Essa pintura deram assim uns 20 anos de duração. E ela está lá no México, durando quase 500 anos. Vocês veem que aqui embaixo tem um sinal escuro, não tem?
É ela pisando a lua. Sabe o que a lua significava para aquele povo? Os deuses, outras culturas. E ela pisa a lua nesse sentido da escuridão, da morte. O manto dela reflete o sol. Apocalipse 12, a mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés. Ela está com o cabelo dividido ao meio, porque para o povo asteca, cabelo ao meio significava a virgindade de uma mulher, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela está com um cinto, a cintura, uma faixa amarrada, significa que ela está grávida, grávida do nosso Salvador. Aqui, bem na barriga dela, tem uma flor que só tem 4 pétalas, porque para os astecas, a flor de 4 pétalas significava o Deus. Ela traz no seu ventre o Deus verdadeiro. Gente, é muito sinal. Essa imagem ainda tem vários outros sinais. Aqui embaixo tem o tio de Juan Diego simbolizando. É muito forte. Isso em 1531. E no México tem um grande santuário que é visitado por milhões e milhões de pessoas. Em resumo, em 10 anos das aparições de Nossa Senhora, 8 milhões de indígenas foram convertidos. Isso merece uma salva de palmas, não merece? Agora eu vou falar um pouquinho de Nossa Senhora Aparecida. Estudando, eu descobri algo que eu fui enganada. Que triste, eu fui enganada e eu não sabia disso. Por volta de 1139, o rei Dom Afonso Henrique, rei de Portugal, era um homem temente a Deus. Eu disse 1139, olha a distância que isso está de quando eles colonizaram o nosso Brasil. E ele estava tendo uma batalha contra os mouros. Acho que essa palavra não fica muito distante, todo mundo deve ter estudado história um pouquinho pelo menos, e deve lembrar. Os mouros eram os muçulmanos que queriam invadir Portugal. Vou tentar explicar de maneira bem simples, porque não é esse o foco, é só para vocês entenderem. E ele pegou a Bíblia que estava dentro da sua, vamos dizer assim, a sua barraca, a sua tenda, e começou a ler sobre Gedeão. E viu como Gedeão venceu a guerra, a parte de Gedeão onde ele venceu a guerra. Então ele quis fazer como Gedeão e ele orou a Deus. Olha que homem de fé. E ele consagrou o reino lusitano, que é o reino português, a Nossa Senhora da Conceição. Vocês vão entender o porquê eu estou dando essa volta. Eu sempre achei que nós éramos apenas um lugar que foi explorado por Portugal. Eu fui ensinada assim na escola e fui ensinada na faculdade. Marxista, terrivelmente ensinado assim, como se nós fôssemos apenas uma colônia que nos exploraram. Não, não é bem assim. Sabe por quê? Porque ao pedir a intervenção de Deus, ele venceu a guerra. Dom Henrique vence a guerra, e aí Deus pede para ele: construa grandes caravelas, grandes embarcações e leve a fé católica. E leve a fé católica. Foi por isso que teve as grandes navegações. E eles não vieram para cá enganados achando que era Índia, como todo mundo aprende na escola. Isso está na escola de Sagres. Quem quiser procurar, procure. Tem no YouTube, você vai achar. A verdade não nos é falada dessa forma.
E eu sempre achei que nós fomos apenas uma colônia de exploração e que daqui só levaram as nossas riquezas. E eu tinha um asco, dizemos assim, de Portugal. Não foi assim. Portugal veio para trazer a fé católica para o nosso país. É claro que teve muitos interesses econômicos, mas nós não vamos entrar nisso, porque o povo erra. O povo, ao se deparar com uma situação, não é assim a vida. O povo lá que caminhou 40 anos, por que eles caminharam 40 anos? Pela dureza da cabeça deles. Não é assim? Não é assim que o Senhor ensina para nós, Sr. João? E por que nós também erramos? Pela dureza do nosso coração. Eu disse que eu comecei a participar desde 2007, não é? Mas somente no ano passado é que eu tenho me dedicado um pouco mais. Um pouco mais. Olha só quantos anos de cabeça dura. E eu tenho que falar a verdade, Sr. João. Quantos anos de cabeça dura. E quantos anos essa equipe, pessoas maravilhosas, rezando, intercedendo e me colocando aos pés da mãe. Então, nesse período das grandes navegações, chegam ao Brasil. E vocês sabem o que eles fazem de primeiro aqui no nosso país? Rezam uma missa. E encravam uma cruz e dizem, essa é a terra de Santa Cruz. Essa é a história do nosso país, gente. Mas ela não é contada assim. Nós somos colonizados porque Deus pediu para que a fé católica fosse expandida. E eu achando que eu era apenas explorada. Pois bem, Portugal é um país onde depois teve Nossa Senhora de Fátima. Mas, enfim, conta a história que os artesãos nessa navegação prepararam, então, uma imagem, mas essa imagem quebrou a cabeça, separou do corpo. Eles jogaram ela no rio. E 3 pescadores estavam pescando peixe para um banquete com o rei que estava aqui no nosso país, o rei de Portugal. Aquele não era um período de peixe. Então, eles não conseguiam pescar. Então, eles pediram a intercessão de Nossa Senhora da Conceição. E aí, vocês sabem muito bem o que aconteceu. O barco deles quase tombou de tanto peixe. Por isso, chamada pesca milagrosa. Em primeiro momento, eles pescaram o quê? A imagem, né? Veio a cabeça e veio o corpo. E, em seguida, a pesca, os peixes aí começaram a aparecer em grande monta. Então, eles falaram que era a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E por isso, hoje, nós temos essa grande devoção no nosso país. Depois, nós temos outros milagres da menina cega e tantos outros atribuídos à nossa mãe. A cabeça separada do corpo pode nos levar a pensar, quando eu estou separada da graça de Deus. A imagem de Aparecida também traz a fita amarrada e ela também está grávida do nosso Salvador. A princesa Isabel, aqui no nosso país, eu estou falando de tempos bem longínquos, né? Ela não conseguia engravidar. Então ela recorreu à mãe, pedindo que se ela engravidasse, ela daria à mãe um manto. A princesa Isabel teve 3 filhos. Então ela fez o manto e fez também a coroa. Essa imagem aqui é de Nossa Senhora da Bandeira. A coroa de Nossa Senhora Aparecida, vocês conhecem, né? É semelhante a esta coroa. Então a princesa Isabel fez a coroa e pediu para consagrar Nossa Senhora.
E tem algo aqui que eu quero ler para vocês, espero que eu ache. A fala linda da princesa Isabel. E ela disse assim: eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, e me curvo, pois és a rainha do céu. Te dou tão pobre presente, que é uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Gente, olha a história se revelando, não é lindo isso? E tamanha é a nossa devoção. A coroa é um símbolo de proteção. É muito lindo ser mariano. É muito lindo ter essas devoções por Maria. Eu sou muito agraciada por ser mãe. E como é lindo em família, quando você testemunha. A criança que vai pedir uma certa coisa ao pai, e de repente o pai fala não. A criança corre na mãe. Mãe, me ajuda. Eu queria tal coisa, o pai não está dando. Gente, como isso é lindo. Se uma mãe da terra pode viver isso, como é lindo uma mãe do céu. Nossa Senhora, ao aparecer em Fátima, consagrando aquele povo lusitano, consagrando Portugal, ela mostra um inferno a 3 crianças. 3 crianças vendo milhares e milhares, esses não são os segredos de Fátima? 3 crianças, 1917, 3 crianças vendo milhares e milhares de almas. E no momento que eu estava estudando, que eu estava lendo, as crianças relatam que se o Espírito Santo não tivesse com elas, elas não tinham força para ver tamanha cena, tamanha estupidez. Qual que é a mensagem de Fátima para nós? Que amemos, que rezemos, que fizemos sacrifícios em reparação pelos nossos pecados. É muito recente. Se nós pensarmos em história, 1917 é muito recente. O seu João se desgasta nesse altar. E hoje, quando eu estava sentadinha ali, eu ouvia: leia, estuda. Eu tenho 42 anos. Eu fiz faculdade, eu tinha 23. Só agora eu venho saber que eu fui enganada na faculdade. Qual é a maneira de não ser enganado? De ter o Espírito Santo. Eu não sei se o seu João já leu tantas coisas sobre história, não sei, nunca partilhei isso com ele. Mas o Espírito Santo revela para ele. Por quê? Porque ele se dedica, porque ele estuda, porque ele luta para trazer conhecimento para nós. E é isso que eu queria passar para vocês nessa tarde. E eu tive 3 situações muito pontuais com Nossa Senhora. Uma o senhor nem sabe, foi aqui na casa do senhor. Quando eu ganhei a Rafaela, eu e a minha cunhada estávamos grávidas, né? Eu ganhei a Rafa em abril. A Rafa tinha 2 meses e o meu sobrinho, ao fazer uma ultrassom, o médico achou que ele poderia ser uma criança com síndrome de Down, porque ele tinha uma prega no cal. A minha mãe: liga para o seu João, vamos pedir uma oração. Eu não sei se o senhor se recorda disso. Viemos eu, minha mãe, meu pai, a Rafa, bebê. E eu amamentando, embora a Sabrina me orientou muito,
Mas eu tive muita fissura no meu seio e doía muito para amamentar, mas eu amamentava com todo amor. Tinha dias que eu chorava, mas eu amamentava. E nós chegamos aqui, o seu João nos acolheu, a dona Creuza, e essa imagem maior que o senhor tem, está até numa redoma, não está? Não tem uma redoma de vidro nela? Foi na sala, aqui nessa casa aqui de cima. Então, nós fomos rezar para o meu sobrinho que estava no ventre da minha cunhada. E o seu João falou, pode ficar tranquilo, não tem nada. A criança não tinha nada, gente. Ele era uma criança muito grande no ventre dela, ele era gordinho, por isso da prega no cal. A criança não tinha nada. Mas eu estava intercedendo para o meu sobrinho. Eu não tinha lembrado dos meus seios com fissura. Mas a mãe sabia. A mãe sabia, sem que eu precisasse pedir. Fomos embora, tudo tranquilo. Quando eu fui amamentar, eu não tinha mais nenhuma fissura, gente. Seu João não tinha mais nenhuma fissura no meu peito. E eu pude amamentar a minha filha. Isso para mim é uma graça muito grande da intercessão da mãe. Outro momento que eu tive, passando uma grande dificuldade na minha vida, eu dobrei meu joelho no início da noite e falei, eu não aguento mais, Nossa Senhora. Essa situação não dá mais para mim, eu vou abrir mão, não dá mais para mim. À noite, eu tive um sonho. Quando eu acordei, me dei conta. Nesse sonho, pessoas muito altas e muito rápidas corriam atrás de mim. E era como um beco, eu corria, e eu não consegui me livrar dessas pessoas. Chegou um determinado momento em que eu fui encurralada, mas eles eram muitos. E eu estava justamente com esse terço na mão no sonho. Isso é um sonho. Então eu peguei e levantei e fiz assim. Não me matem. Um que estava à frente disse, não, com ela nós não podemos. Com ela nós não podemos. Com ela nós não podemos. Porque ela pisa a cabeça de Satanás. Explique para mim. Tamanha doçura. Tamanha coragem. Tamanho coração. Que pede para que nós adoremos o teu filho. Não somos adoradores de Nossa Senhora. Somos veneradores. Porque nela... ela entendeu o plano perfeito de Deus. Ela é a única perfeita. Ela é a criatura mais humilde. Ela entendeu. Ela entendeu aquilo que eu demorei anos para entender. E talvez ainda esteja tão longe. Ela ama da maneira que talvez eu jamais amarei. Porque ela não quer que nenhum dos filhos dela. Porque aos pés da cruz ela nos foi dada como mãe. E uma mãe não quer ver nenhum filho distante de Deus. Meus filhos são pequenos ainda. Mas eu quero vê-los junto de Deus. Eu quero ver a minha família junto de Deus. Tamanha intercessão que nós como mulheres temos. Tamanha coragem. Mas por um período grande eu confundi coragem com autoridade. Por isso é preciso que, neste momento, eu diga para vocês como mulheres, é no silêncio que se vence as batalhas. É na oração que se vence as batalhas. É na intercessão que se vence as batalhas. Não é com mãos humanas. Não. Em todas as aparições, o que ela pedia? Construam templos para que o meu filho seja adorado. Ao rezar o Santo Terço, nós contemplamos a vida toda de Jesus. Não é a vida toda de Jesus? Os mistérios não vão contemplando a vida toda de Jesus? Ela soube amar. E o que mais dói o coração de Nossa Senhora
é quando, dos nossos pecados, nós escolhemos Barrabás. Toda vez que pecamos, nós escolhemos o quê? Barrabás. Nossa Senhora Mãe, seu filho sendo morto, mas também era o Deus. Seu filho e Deus. O choro de Nossa Senhora, além de ser pelo seu filho, é que o povo escolhia o pecado e não escolhia o Deus verdadeiro. Isso precisa entrar na nossa alma. Isso precisa entrar na nossa mente. Mas nós somos humanos, somos falhos. E a maior dificuldade é pregar isso para a nossa família. Porque na família a gente erra. E muitas vezes a gente é até acusado. Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. É isso que o seu João prega aqui no altar. Não vamos desistir. E para ir finalizando, agora a gente consegue entender com um pouco mais de clareza. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Amém, gente? Deu para entender um pouquinho? Eu desejo do fundo do meu coração que nós possamos defender essa fé católica, essa fé que acredita que nós temos mãe. Se viver com o pai é bom, com o pai e mãe, que maravilha. Lembra dessa música do padre? É do Nelson Corrêa essa música? O padre Antônio Maria que cantava muito ela, né? Obrigado, mãe. Obrigado por ter você comigo. Obrigado pelo meu resgate. Obrigado, mãe, por ter pisado a cabeça de Satanás. Se por Eva, pela mulher entrou o pecado, ao ressuscitar, Jesus aparece para quem, em primeiro lugar? Para uma mulher, não é? Mulheres, a nossa missão é grandiosa. Quando uma mulher ora, essa oração chega ao coração de Deus. Mas homens, varões, quando vocês oram, o inferno é abalado, porque ao homem é dada autoridade sobre a mulher. Guardem isso para vocês. A autoridade do homem é muito maior que a nossa. Amém? Seu João, eu me encerro. O Ministério de Música consegue cantar uma música bem mariana, mas bem mariana mesmo. Deus olhou do céu para a terra e viu o povo em grande aflição e teve pena do jeito que vivia, desamparado por não ter a salvação, pois seus pecados eram que comprometiam e não podiam mais viver sofrendo assim. Então o Senhor mandou um anjo em Nazaré para visitar a família de Joaquim. E ao chegar à casa de Maria, com alegria o anjo fez a saudação, pois o Senhor encontrou cheia de graça, e tu serás a mãe do Salvador. Maria olhou e ficou perturbada. Como pode
pode tudo isso acontecer, pois eu sou virgem e tenho voto com o Senhor. E além disso estou noiva com José. Vamos lá. Ave Maria, ó Mãe de Deus, ó Mãe de Deus, o vosso sim, o vosso sim trouxe Jesus. Ave Maria que aceitou, Ave Maria que aceitou no vosso ventre Jesus gerou. E foi assim que o anjo lhe falou, para Maria tudo que Deus revelou. Pois o Senhor encontrou cheia de graça, pois eis aqui a mãe do Salvador. E aceitando a proposta lá do céu, concebeu em seu ventre a grande luz. E quando chegou a plenitude dos tempos, lá em Belém nasceu o Cristo Jesus. Foi com cuidado que ela educou o menino, guiou seus passos até que aprendeu a andar. E quando ele completou a certa idade, deixou sua mãe e saiu para pregar. E anunciando a verdade para o povo, quem os ouvia acreditava em Jesus. E sua mãe em silêncio meditava, e já sabia que morreria na cruz. Ave Maria, Ave Maria, ó Mãe de Deus, ó Mãe de o Deus, vosso sim, o vosso sim trouxe Jesus. trouxe Jesus. Ave Maria que aceitou, Ave Maria que aceitou no vosso ventre Jesus gerou. amém? Podemos sentar. Abra a Bíblia só para complementar até as 4. O Lucas 1, versículo 47, retomando o que a Fernanda abordou. Em Lucas 1, 47 ensina assim: meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Exultar é além de se alegrar, é uma alegria superior, porque olhou para a sua pobre serva. Olha como a coisa funciona. Olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Isso não é devocionismo, isso é bíblico. Então, todas as gerações precisam compreender que Nossa Senhora é bem-aventurada. O que quer dizer? É bem resolvida, é bem-sucedida, é bem capaz de intervir neste relacionamento entre o céu e a terra. Porque este título ela não pediu, ela reconhece o que é e quem é. E dá o título para o anjo, pobre serva. Nessa pobre serva realizou grandes maravilhas. Por isso eu preciso exaltar o Senhor, eu preciso glorificar o Senhor.
e todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Uma bem-aventurada é uma bem-sucedida. E aí, o próprio Espírito que já está dentro dela, gerando Jesus dentro dela, isso é mistério. Isso é mistério. Ela começa a rezar o que ela não preparou para rezar. Ela foi abrindo sua boca e as palavras foram acontecendo. 51, por exemplo, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações soberbos. Por que a Bíblia narra essa frase pela boca de Maria? Porque a maior parte das pessoas que crescem na vida, em âmbito chamado poder, eles carregam juntos uma pitada de orgulho. Tem dificuldade de se diminuir. E por esse orgulho, por esse poder de ser grandes, eles não incomodam de prejudicar os pequenos. E Nossa Senhora vem dizer que o filho que ela tem no ventre e que o Espírito que ela recebeu para gerar este filho irá desconcertar os corações soberbos. Então você quer que alguma coisa que seja armada, vamos imaginar as armas negativas, como a traição. Uma traição não começa de uma hora para outra. Ela é planejada. Ela é incentivada. Como o baiano pregava agora há pouco. Como o inimigo faz para prejudicar você, tua casa, teu trabalho. E ele dizia, até batendo aqui, não dê ouvido, não aceitem. E amados e amadas, se alguma coisa começa a desconcertar o teu relacionamento, e você começa a olhar para a tua história, e vem uma sensação de negativismo, achando que não tem mais jeito, aquilo que o baiano também já falou. É só você buscar a intercessão, porque Nossa Senhora, juntamente com a hierarquia que está com ela, e ela com esta hierarquia, ela desconcerta, ela destrói os corações soberbos. E são tantos os títulos de Nossa Senhora, tantos. Uma santa, que é a mesma Maria, mas que manifesta na pessoa de Santa Filomena. Eu alcancei graça fazendo pedido a Santa Filomena. Eu recebi o livro de uma amiga que falava a história. Eu gosto muito da história de santo. Como eu sou doidinho para ser santo, eu gosto de ler as histórias do santo. Sei que para ser santo não é uma tarefa fácil, mas eu pego muito exemplo dos santos, é o que me dá força. E eu ganhei esse livro e comecei a ler, e vi cada coisa que Santa Filomena desconcertou, que estava aí para fazer uma destruição, para levantar uma guerra, para a doença levar embora aquela vida, e sob a intercessão dela, a graça foi alcançada. Então é muito impressionante isto. E outra coisa que literalmente, eu falo porque foi minha experiência, o que diz o versículo 52. O 52 foi uma experiência minha. Fala aí na tua Bíblia o quê? Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes.
houve alguém que tinha o poder para falar e fazer o que falou e fez a meu respeito. Mas eu peguei toda aquela linguagem que me feriu muito, por sinal, e disse: o Senhor não tem a palavra final. Eu vou colocar nos pés de Nossa Senhora. E comecei a orar pela situação, porque quem me disse isto tinha poder para fazer. Inclusive me ameaçou dizendo que acabaria comigo. E eu então imaginei, se Nossa Senhora derruba o poder dos poderosos, então ela vai derrubar esse poder. Eu não desejei nenhum mal pela situação, mas escrevi uma carta e coloquei aos pés de Nossa Senhora. Vocês não têm ideia como essas coisas funcionam. Escrever cartinha para Jesus. Escrever cartinha para Nossa Senhora. Porque se você só diz assim: Nossa Senhora, me ajuda, tenha misericórdia de mim, eu estou precisando, é uma coisa. Mas pegue uma caneta e comece a escrever. Na medida que você escreve, vem um sentimento mais profundo. É muito bom escrever. Se for mexer nas minhas coisas ali, vocês vão ver montes dessa altura de escrito meu. É bom escrever. É bom ler. Vai ali no meu escritóriozinho, você vai ver o índice de livro que tem ali que eu leio. E agora eu estou escrevendo. Eu quero ver, até combinei com o Alexandre aí na hora do almoço, para ver se no meu aniversário de agosto eu consigo lançar este livro. Porque eu devo ter uns 4 escritos no computador. Quero ver se eu lanço esse. E a gente já está passando por uma correção. E se Deus me conceder esta graça, eu queria lançar, porque ele está em 41 folhas sulfite escrito. Então eu creio que vai dar aí umas 100 páginas. E eu conto toda uma trajetória que eu vivi nesses 55 anos. Conto o que passei, conto o que Deus fez, e na história desse poderoso, eu escrevi e coloquei nos pés de Nossa Senhora. Colocar nos pés de Nossa Senhora também não é necessário colocar aqui embaixo da imagem. Você coloca no coração. Eu tenho muitos escritos que são minhas relíquias, que estão guardados. Creio que quando for mexer nas minhas coisas, quando eu não morrer, vão se admirar as coisas que tem. Porque às vezes das 4 da manhã até as 7, 8, às vezes às 10 da manhã, eu fico ali escrevendo. Às vezes até algumas horas da noite, escrevendo, lendo. Porque é muito bom ler. Fala por mão do lado, é bom ler. Eu sem estudo gosto de ler. Imagina você com faculdades. E os tempos passaram e eu tinha esquecido dessa bendita carta e desse pedido a Maria. Lá um certo dia, fui solicitado para me apresentar diante deste poderoso. E ele começou dizendo que ele tinha várias faculdades, que ele fazia isto, que ele tinha exata, que ele falava várias línguas, e que papá, e deu todo o currículo dele. Eu disse: pois é, amigo, que contradição. Eu tenho 1 ano e 2 meses de escola, muito mal eu falo português,
Mas tenho uma graça muito grande de Deus. E sou muito amiga de uma grande advogada de renome. E quando tudo correu naquela história do passado, eu recorri a ela e ela me prometeu que até o fim deste ano ela me derrubaria essa situação que levantou-se contra mim. E ele se deu um soco. Você não fez isso? Fiz. Eu fiz isto. E pelo que eu estou vendo, essa minha advogada já ganhou a causa. E quando ele quis saber, eu disse, minha advogada é Nossa Senhora. E ela falou que um dia isso cairia por terra e que não era para mim desistir. Porque ela derrubaria dos tronos poderosos. E o poderoso me disse assim, eu quase morri essa noite de infarto. E se eu tivesse morrido, você era o assassino. Eu falei, nossa, o senhor fala, escreve, me denuncia, o diabo te sufoca e o culpado sou eu. Nossa Senhora que me defendeu. Quer dizer, é uma experiência que eu tenho, que ela derruba os poderosos do trono. E esse poderoso hoje nem em exercício está mais. E nós estamos aqui louvando a Deus. E foram muitos e muitos e muitos. Então, tudo que atrapalha, tudo que te dificulta, coloca nos pés de Nossa Senhora. Reze teu terço. Todos os dias. Você não está repetindo palavras. Você está exaltando o Espírito Santo, como Maria proclamou aqui. E ela diz, então disse Maria, no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. E naquele dia, Maria se levantou e foi apressadamente às montanhas da cidade de Judá. Ela sabia que a sua prima estava grávida. E quando ela chega lá, ela vê um acontecimento. Porque Nossa Senhora sabia que Isabel estava grávida, porque já fazia 6 meses que João Batista estava na barriga de Santa Isabel. Mas a Bíblia diz que no dia em que o anjo anunciou, está acabando de ver aqui, e no dia que ela se fez serva do Senhor, olha que bonito, naqueles dias, Maria levantou-se e foi à pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, era distante, vamos imaginar aí, segundo os escritos, jornada de sábado, significava da pessoa sair num sábado e caminhar o tempo todo e chegar no outro sábado. Segundo os entendidos, dizem isso, questão de quilômetros por aí. Mas assim que ela chega, Isabel exalta, de onde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor me visite. Apenas você me cumprimentou e o meu filho saltou no meu ventre de alegria. Então começa a ser realizado os mistérios, tanto da fecundação, como da gestação, como da promessa que Deus lhe faz. Isso tudo você entende a partir do momento que você entende que Deus quis precisar destes meios para nos salvar. Não é que Deus precisava, Deus só quis precisar
por um motivo. Como a Fernanda disse, se por Isabel, ou melhor, por Eva, entrou tantas coisas ruins, por Maria vem coisas muito boas. Paulo diz aos Romanos que se aonde entrou pecado, superabundou a graça. E durante o encontro, a gente conta mais fato extraordinário de Nossa Senhora. E vou terminar dizendo o que ela disse no versículo 49. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Se Deus revelou maravilha para ela, e ela é uma serva, segundo o que a boca dela disse, eis aqui a serva. É um título muito valioso ser servo. Então, Deus realiza nela maravilha, porque Deus é poderoso. Ela também pode realizar maravilha, porque Deus está com ela. E nós também podemos realizar maravilha, porque também Deus está conosco. Por isso, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Então, quem teme a Nossa Senhora, tem esse privilégio de tê-la como intercessora, uma intercessora misericordiosa. Manifestou o poder de seus braços. Então existe um poder em Nossa Senhora de fazer milagre, porque Deus manifestou isso nela. Gente, tudo isso é bíblico. Como é que esse povo pode negar esses fatos bíblicos? Diga para o irmão, você está entendendo? Vou usar a palavra do baiano, vocês me entendem? Irmãos, irmãs, manifestou o poder dos seus braços. Então Nossa Senhora, ela tem essa facilidade, ela tem esse poder de te colocar diante do filho. E o filho não tem como negar, porque Jesus não é maior, Maria não é menor. Quando estamos em Deus, somos iguais. Como Maria não tem pecado, ela é igual a Jesus. E o papel que Maria fez não foi um papel pequeno. Foi o mesmo papel que Jesus fez. Foi o mesmo. Jesus ali sendo moído, e ela sendo acompanhante da dor de um filho. E a maior dor de Nossa Senhora foi de manter tudo calado. E Jesus entendeu ela. Jesus privilegiou ela, a ponto de dizer: eis aqui o teu filho. Filhos, eis aí a tua mãe. E nessa música que eu fiz, e os discípulos as levaram para casa. Queridos irmãos e queridos irmãos, o versículo 53, leiam aí. Saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos. Ricos não é no sentido aquisitivo, também. Mas quando a pessoa se julga muito sábio, muito erudito, muito poderoso, ele é rico de conhecimento, mas ele é pobre de virtude. Então esses ricos de conhecimento, mas pobres de virtude, ela despediu de mão vazia. Não tem como fazer mais nada por você. Por isso quem não é mariano não tem facilidade de humildade. A humildade, ela nasceu simplesmente de uma entrega mariana, de uma entrega de mãe, de desconcertar. Todo o plano dela foi todo de embrulho. Ela estava noiva, ela ia casar, ela estava fazendo os preparativos para o casamento. Isso tudo foi de embrulho.
naquele projeto dela. Claro que depois, mais tarde, mas isso não foi de hoje para amanhã. As notícias correm daqui, correm dali, fofoqueiro não falta em lugar nenhum. Então imagine que lá, cidade de Nazaré, cidadinha, acho que menos do que na época de Vidigal. Vai lá em Vidigal, todo mundo conhece todo mundo, é igual a minha ex-Barra do Jacaré. Barra do Jacaré, todo mundo conhecia todo mundo. Qualquer carro que entrasse lá que não fosse da Barra, todo mundo ficava com os olhão. Quem é esse cara? Quem é esse povo? Porque cidade pequena, tudo conhece todo mundo. Nazaré era uma tenda, um lugarejo. E pode imaginar, quando acontece aí a filha de um filho de Deus aí se engravidar, a conversa não sai. Você conhece aquele casal assim, aqueles papapá, sim, você sabia? A filha dele está grávida. Deus o livre se ainda é alguém de igreja. Aquele esparrama para todo canto do mundo. Você acha que foi diferente? Você acha que foi diferente para São Joaquim? Que na época era o seu Joaquim e a dona Ana? Como é que eles podiam encarar essa situação? Eles que eram conhecedores da lei, que uma menina não podia se casar sem antes desposar tinha que ficar ter o conhecimento de todo o costume do futuro marido e obedecer tudo o que a futura sogra dizia. Meu filho gosta de ovo assim, você frita ovo assim assado. Meu filho gosta de roupa passada assim, você tem que passar. Meu filho gosta de dormir tal hora você tem que dormir com ele. Mulher era submissa, tinha que cumprir a risca. E para ela enfrentar um casamento, ela tinha que fazer tudo isto. E Nossa Senhora vai e conta que veio um anjo e declarou que ela iria ser mãe de Jesus, mãe de um filho de Deus. Mas como? Como é que ela podia provar isso nos primeiros momentos? Como é que a igreja, como é que a sociedade poderia entender isto? Como? Foi tão forte a opressão que ela precisou sair às pressas e ir para o território da sua prima Isabel. Por isso, gente, eu tenho muitas experiências e milagres que se eu fosse ser assim, querer me aparecer muito, aqui não seria mais um jardim de Deus, aqui seria uma tenda de milagres. Porque muitas graças eu alcancei por intermédio de Nossa Senhora. Inclusive, a mulher que Deus tinha me dado. Porque a baixinha, desde mocinha, ela era devota de Maria. Desde os 10, 12 aninhos dela. Ela já tinha o tercinho dela, ela tinha a imagenzinha do terço dela. E quando eu conheci ela, ela tinha 14 anos. E ela tinha todas essas devoções. E ela tinha uma afinidade com Nossa Senhora. Afinidade que eu não tinha tanto. Mas ela dizia muita coisa que acontecia e eu não acreditava muito. Mas ela insistia. E uns meses antes dela morrer, ela disse que Nossa Senhora tinha pedido para ela ir nas casas que realmente fosse indicada. E nessas casas era para comprar uma imagem de Nossa Senhora e rezar um terço. Falei, baixinho, você está igual esse povo aí que vê Nossa Senhora em todo canto do mundo? Não é assim não, minha esposa. Não, Joãozinho, é. Compra a imagem. Eu acho que eu andei comprando mais de 20 imagens de Nossa Senhora Aparecida. E ela saía por aí rezar o terço. Eu ficava, não duvidava totalmente, mas também não acreditava totalmente. Eu disse, isso é coisa de visionário.
Mas, quando foi para ela morrer, foi que mexeu muito comigo. Porque ela disse, essa noite eu tive uma visão de Nossa Senhora Aparecida e eu estou devendo um voto que eu fiz para ela. Uma vez nós vínhamos voltando de Campo Grande, já estou terminando, é rápido. E em um lugarejozinho que tem para lá de Dourado, São Pedro, como é que chama lá, compadre? São Pedro, maninha? Onde tem o santuário. E o nosso amigo, Padre João da Cruz, todo mundo conhece, que hoje ele nos ajuda tanto, ele estudava lá. E como era nosso amigo, eu conheci ele lá em Terra Roxa, e nós passamos a fazer uma visita para ele. Não encontramos ele, e a baixinha disse, vamos ali rezar um terço naquela imagem. E a gente rezou um terço ali. E ali ela fez um voto, porque aquele lugar chama São Pedro. É São Pedro, né? E a minha filha, Gislaine, estava passando por uns momentos muito difíceis. Tanto na vida conjugal, como na vida de saúde. Enfim, as dificuldades que toda família tem. Ela ajoelha, tem uma imagem grande de Nossa Senhora, ela ajoelhou lá. Isso bem antes dela ficar enferma. E ela fez um voto para Nossa Senhora, que se as coisas mudassem na vida da filha dela, ela fazia um terço todo dia 29, dia de São Pedro. E desse voto que ela fez, nós começamos a fazer a reza de São Pedro todos os anos, de levantar mastro e de fazer um terço, fazer uma procissão e depois uma comemoração. E isso nós estávamos fazendo. Mas segundo o voto dela, que se ela alcançasse esse voto, esta graça, ela voltaria lá nesse bairro São Pedro, sei lá, patrimônio, para agradecer e pagar o voto. E uns 15 dias antes, ou mais ou menos, não é o caso agora, um tempo antes dela ficar doente, ela me chamou e falou assim, Joãozinho, eu tive uma visão de Nossa Senhora e eu estou devendo uma promessa que eu fiz para ela de lá em São Pedro rezar um terço lá naquela imagem. Falei, baixinha, mas eu já comprei mais de 20 imagens, aqui tem imagem para todo lado, reza aqui mesmo. Não, eu fiz o voto de ir lá. Mas eu vou daqui lá em Dourado agora só para você rezar um terço, mulher. Se você não for, diga que eu vou arrumar alguém que me leve. Mas o voto eu fiz para você ir. Você que é meu marido. Ou você faz promessa para os outros cumprir, mulher? Mas fui. E até os meus compadres foram, vocês estavam conosco aquele dia, né? A gente foi lá, rezou o terço, ainda a comadre deu para ela, deu para mim também, eu tenho até hoje, viu, comadre? Você pode ter esquecido, mas está guardadinho. Um livrinho dos mistérios do Papa Bento lá, Mistério Luminoso. Deu um terço para ela e deu uma blusa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Com aquela blusa, todo que veio no velório, aqui, viu que ela foi enterrada com aquela. E ela me disse assim, Joãozinho, eu cumpri o meu voto com Nossa Senhora lá onde nós fomos. Mas agora eu quero te dizer que eu não vou demorar muito tempo mais. Eu quero que você se prepare, se aprevine, porque eu vou morrer muito logo. Ei, meu Deus, você me chamar aqui para me escutar essa bobeira. E eu brincava muito com ela. Não morre não, que se você morrer eu dou um tiro na cabeça. De um frango para fazer uma sopa. A gente brincava muito com ela. E ela disse, eu não estou com brincadeira não, estou falando sério. Tá bom, fique tranquilo. Ei, você não vai morrer já não. Isso foi numa segunda tarde, na terça, ela já amanheceu ruim. E daí ela está para o outro lado.
Mas eu dei essa volta para dizer que quem tem devoção a Nossa Senhora aqui é melhor assistido no céu. É incrível. E como eu sabia que ela tinha toda essa devoção, eu falei, bom, se aqui ela tinha esse relacionamento com Nossa Senhora, e muitas graças foram alcançadas, melhoramento nos casais, saúde na família, endireitou até o dia que a gente foi rezar, levou a Nossa Senhora na casa da minha filha, lá no estabelecimento deles, vimos uma mudança muito grande. E aí então, com isto, eu disse, aqui na terra ela já tinha essa afinidade, agora que ela está lá no céu com Jesus, você podia interceder pela gente. E eu acabei tendo muita despesa com a enfermidade dela, e acabei ficando no vermelho mesmo. Acho que se eu tivesse 10 reais no banco, era muito. E o velório ficou quase em 6 mil. E eu não sabia, porque eu não tive chão no dia que ela partiu. Meus meninos que fizeram tudo. E, enfim, acarretou uma despesa de 6 mil. E eu zerado. E a funerária tinha dado 15 dias para acertar. Onde eu vou arrumar 6 mil reais em 15 dias? Eu que vivo do cimidão. Então eu fui na capelinha, e como eu fiz uma música para a despedida dela, o último refrão foi escrito assim: adeus minha querida, mulher forte e guerreira, além de ser uma boa mãe, foi grande companheira. Terminou a sua missão e foi morar com Deus, então aí do céu interceda pelos filhos teus. Alguma coisa mais ou menos assim. Então agora você intercede a Nossa Senhora para mim pagar essa despesa, porque eu vou tirar da onde? E me veio uma inspiração. Por isso que é muito bom a gente rezar pelas almas. Me veio assim: pega 6 pessoas amigas e pede emprestado 1.000 reais de cada um, dizendo que todo mês você devolve. Você põe o nome, veio essa situação. Você põe os 6 nomes num saquinho e todo mês você tira um nome. Como eu sou aposentado, eu tinha que devolver esse milão para quem me emprestasse. E cheguei, escrevi os 6 nomes, coloquei numa folha dentro do caderno e disse, eu vou no primeiro. Se o primeiro disser assim, não, João, tudo bem, eu te empresto sem problema. Eu iria dizer, só que você pode receber no próximo mês ou daqui a 6 meses. Se ele aceitar, é sinal que vai dar certo e eu pago minhas despesas. Baixinha, intercede aí em nome de Jesus. Dá uma força para mim. E fiz e fui no primeiro. Peguei caminhonetinha e fui na casa do primeiro. Eu fui nesse porque quando ela estava doente, ele veio várias vezes aqui e me dizia, seu João, eu estou vendo a sua luta, o que precisar, conte com a gente. A gente não tem muita coisa, mas um pouco sempre a gente pode ajudar. E eu fui nele. Amigo, lembra que você me falou, papapá, contei essa história para ele. Ele falou, espera um pouquinho aí. Quanto é? Eu disse, 6 mil, mas eu queria 1.000 só. Espera um pouco aí. Foi lá e me trouxe um cheque de 6 mil reais. Você não precisa me devolver um tostão. Eu devo muito mais do que isso para você. O que você já fez na minha vida, nas minhas empresas, vale 100 vezes mais do que isso. Leva o dinheiro e pode pagar suas despesas. Amém? Então eu acredito que foi ela que fez esta graça. Amém? E várias das meninas minhas aí já alcançou graça pedindo intercessão dela. Porque ela era uma devota de Nossa Senhora aqui na terra. Então, hoje ela intercede lá no céu. Ficamos de pé.
Vocês têm esses tempos, quando quiser no intervalo, vim aqui fazer um pedido a Nossa Senhora. Você pode alcançar também uma graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você meditou bem nessa Ave Maria? Ela é o quê? Cheia de graça. E o que mais? E o que mais? Ela é bendita entre as mulheres, sim ou não? Isso é bíblico ou é devocionismo? Com certeza? Está escrito isso na Bíblia? Aonde?